O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O saneamento básico é um dos principais assuntos quando se discute a saúde pública no Brasil. Que problemas são esses enfrentados atualmente em Ouro Preto e Minas Gerais? Para tratar desses temas, temos nos dias de hoje Maria Célia da Silva Lana, que é graduada em Farmácia e Bioquímica pela UFMG, mestrado em Ciências Biológicas também pela UFMG e doutorado em Microbiologia pela UFRJ, e Luiz Antônio Fernandes de Sales, que é graduando em Economia e desenvolve projetos na área de Tecnologia da Informação e Análise Espacial. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Acúmulo de água em pneus, garrafas, latas e vasos de flores serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O barulho incomoda? Imagine as doenças transmitidas: chikungunya, zika vírus e dengue. Em 2015, mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas no Brasil. Você vai querer ser o próximo? Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, antes de mais nada, obrigado Maria Célia e Luiz Antônio pela presença dos dois aqui. O tema tem a ver, me parece que o cerne da questão tem a ver com o saneamento básico, tanto as ações de pesquisa desenvolvidas por você, Maria Célia, que no final acabam parando na questão do saneamento, de alguma forma, né, seja para detectar, estamos pensando nas áreas urbanas, né, como Ouro Preto, ou nas cidades de Minas Gerais ou do Brasil. E no caso da ação do Luiz Antônio também nessa área de tecnologia e de informação, como isso contribui para essa questão. E aí, começando pelo começo, Maria Célia, eu queria que você colocasse para o nosso ouvinte, quer dizer, qual é o tema do seu trabalho, que pesquisas são essas que vocês estão fazendo junto ao município de Ouro Preto e o governo do estado de Minas Gerais atualmente e passam aqui pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade e o nosso trabalho é focado em saúde coletiva, né? Ou seja, nós nos interessamos em investigar a correlação do saneamento, né, com doenças coletivas. Existem várias doenças coletivas muito importantes, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Essas doenças associadas ao baixo saneamento, elas estão relacionadas à água contaminada, e essa contaminação das águas, ela vem dos esgotos. Então, na medida que um esgoto contamina o solo, ou uma fossa séptica contamina o solo, essa contaminação no solo chega até a água. Então, o contaminante mais preocupante na água, o contaminante biológico, vem das fezes, né? Através de um solo contaminado, principalmente dessa maneira. Agora, o lixo tem importância fundamental. Na verdade, saneamento básico pressupõe cuidado com a qualidade da água. A água tem que ser cuidada, o esgoto tem que ser cuidado e o lixo tem que ser devidamente coletado e levado para o seu destino adequado de ser eliminado aquele lixo. Então, na verdade, saneamento básico, ele se apoia nesse tripé, né? É o cuidado com lixo, com a água e com o esgoto. Sem isso, não tem saneamento básico de qualidade. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, Maria Célia, esses vírus, essas doenças que você estuda, que nós já vamos tratar delas daqui a pouquinho, né? Elas existem independentemente
da água contaminada e do lixo, porém elas se proliferam em escala geométrica com a água contaminada e com lixo, ou não? É isso que para deixar claro. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo se dessemos conta de toda a água contaminada, ou seja, de repente temos agora apenas água potável, todo o nosso lixo é tratável, essas doenças continuariam existindo, esses vírus? Diminui enormemente. Então, o lixo e a água contaminada contribuem em escala geométrica para isso, quer dizer, multiplica nesse sentido. Exatamente. Deixar muito claro. Porque esses estudos científicos que fazemos, eles servem para determinar de forma numérica. Hoje em dia nós temos os recursos computacionais que nos ajudam a concretizar essa busca dos números que vão refletir a realidade, porque utilizando modelagem matemática, cálculos estatísticos, isso já existe há muitos anos, né? Isso nos países de primeiro mundo vem sendo usado há muitos anos, esses estudos matemáticos e estatísticos, buscando os números para comprovar o que se busca. Mas hoje em dia, com recursos computacionais, isso acelera esse estudo. Respondendo a sua pergunta, na medida que nós temos aí dados numéricos sobre a situação de um lugar, nós temos como apresentar aos gestores públicos, porque nós não temos nenhum poder para resolver absolutamente nada. Quem tem o poder de decisão são nossos gestores, né? Eu me refiro a prefeitos, governadores, presidente da República, ou seja, todas essas pessoas que estão no poder. Então, o poder público, ele está diretamente relacionado com doenças coletivas, sim. Porque os cuidados que deve-se ter com a água, com o lixo e com o esgoto, como eu disse, que pressupõe aí cuidado com saneamento básico, isso está no orçamento público. Porque quem tem o dever de cuidar disso são os gestores. A população, ela tem que tomar consciência para auxiliar, sem dúvida alguma. A população tem que receber ações educativas. No mundo todo se trabalha nesse sentido. Além dos governantes estarem conscientes do seu papel, ou seja, o investimento financeiro, porque sem dinheiro não se faz absolutamente nada, mas é dever de quem está à frente do poder público aplicar esse orçamento, né? Em coleta adequada e destinação de lixo, tratamento da água, né? Que o ideal é ter uma estação de tratamento de água, mas se não tem, pelo menos a cloração, que não resolve tudo, mas ajuda, e o esgoto. Agora, no Brasil, o problema maior é o esgoto, porque nem todo lugar tem tratamento de esgoto. Tratamento de água tem, né? Mas só isso não adianta, porque essas três entidades estão muito relacionadas com a transmissão do contaminante representado por vírus, bactérias patogênicas e parasitas patogênicos. Então, o nosso trabalho atualmente, ele propõe de buscarmos a definição desses contaminantes representados por vírus, bactérias patogênicas e parasitas patogênicos nas águas em determinados locais onde previamente fazemos uma investigação do grau de potabilidade. Esse primeiro momento, que é a investigação do grau de potabilidade, todos os municípios brasileiros fazem mensalmente, porque eles são obrigados pelo Ministério da Saúde. Então, todo município brasileiro faz a investigação mensal da potabilidade das águas. Porém, de maneira bem escassa no Brasil, poderia dizer sem errar aí,
somente em 4 capitais brasileiras se faz a busca de vírus patogênicos e bactérias patogênicas. Nenhum outro lugar faz. Por quê? Porque é difícil, é complexo em termos de trabalho técnico, é caro, mas é o ideal para se conhecer verdadeiramente o risco da utilização de água em determinado ponto de um município. É muito importante. Os países de primeiro mundo já fazem isso, já fazem essa busca. E queremos implantar isso aqui em Minas Gerais. Estamos ligados à FUNED, nosso laboratório faz parte da rede estadual de Minas Gerais, dos laboratórios que faz essas análises de potabilidade de água, e estamos com a inovação de implantar a busca de vírus e bactérias patogênicas, compondo um mapa digital, né, usando uma ferramenta do Departamento de Computação da UFOP. Pois é, e aí, Maricélia, aí já cada vez, quer dizer, começamos com o tema, com o cenário geral, que é o saneamento, aí já começamos, você já intuitivamente já colocou essa discussão dos vírus e bactérias patogênicas, e aí eu te pergunto, no caso específico aqui de Ouro Preto, ou antes das pesquisas que você vem realizando, que vírus e bactérias foram detectados, quais os que mais preocupam, quer dizer, onde está o esforço maior nesse momento, para a gente daqui a pouco cair nesse mapa digital que você já citou, para o Luiz dar a sua contribuição também aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Quais os vírus e bactérias detectados nessa sua pesquisa? Quais os que estão mais preocupando mais? O que nós encontramos nesses últimos anos, eu poderia dizer que há mais de 20 anos que estamos nessa linha aqui no município de Ouro Preto. Isso foi iniciado buscando as causas microbiológicas das diarreias infantis, 0 a 5 anos de idade. Por quê? Por que procurar os causadores de diarreia infantil? Porque é a principal causa de mortalidade infantil no mundo, atrelado à infecção respiratória e diarreia, né? É que mata mais no mundo todo, principalmente em países de terceiro mundo, por causa dos problemas de saneamento. Então, como eu vi que a prevalência dos vírus e bactérias causadores de diarreia são altíssimos, quais vírus? O rotavírus em primeiro lugar, no mundo todo, né? Em seguida, as Escherichia coli patogênicas, seguida depois por salmonela, shigella e os parasitas, tá? Então achamos isso tudo, isso de acordo com o que se acha no mundo. Então o que nós encontramos em Ouro Preto é a mesma coisa que o mundo todo acha como principais patógenos causadores de diarreia. Encontramos nas crianças e uma prevalência altíssima. E o índice de mortalidade há 25 anos atrás, muito alto, que nos preocupou muito, acima do que relatava o IBGE. Então procuramos na água. Encontramos exatamente esses patógenos na água. Já encontramos Escherichia coli patogênica na água de torneira, já encontramos rotavírus e essa pesquisa continua, porque o nosso interesse é de estabelecer isso no nível de investigação das vigilâncias em saúde em Minas Gerais. Nos outros estados, Rio de Janeiro e São Paulo, eles já estão à nossa frente. E o que eles encontram lá é a mesma coisa, porque o Brasil tem problemas comuns, né? Certo, mas aí você citou um dado que me parece importante. Há 25 anos, o índice de mortalidade infantil em Ouro Preto estava acima da média brasileira, se eu entendi corretamente o que você falou. Acima do que é registrado pelo IBGE, não da média brasileira. Porque o problema é que, às vezes, o IBGE ele tem números, né? Que, se você investigar com maior cuidado, nos distritos rurais, você encontra outra realidade. Não é culpa do IBGE, não. Eles trabalham com a estatística deles, a maneira de coletar dados, né? É impossível. O problema é que o nosso país é um país gigantesco. Então, existem distritos rurais de difícil acesso, de difícil conhecimento. E o que eu acabei de dizer não é com relação à área urbana, não. É a área rural mais escondida. Então, só é possível obter esses números se vai a campo,
que é o que nós fizemos em investigação científica. E como é que estão esses índices hoje em Ouro Preto? Possivelmente melhorou, porque na época eu comparei com dados de outros pesquisadores em outras áreas rurais brasileiras e estava de acordo com o que outros pesquisadores estavam achando. Houve uma política nacional muito bem sucedida, puxada pelo Ministério da Saúde, implantando o uso do soro caseiro. Isso foi uma coisa fantástica. Isso melhorou enormemente o curso das diarreias infantis. O famoso soro caseiro. Não se fala mais hoje em dia, mas isso na época, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, que isso realmente foi muito divulgado, foi realmente um gol que fizeram, digamos assim, porque realmente foi bem sucedido o programa. E isso diminuiu a mortalidade, não os casos de diarreia, mas os casos graves, porque a diarreia, dependendo da situação, ela mata. É por causa da desidratação. E o soro caseiro, ele garante isso, principalmente para criança e idoso, né? Que são pessoas que estão aí num grupo de risco maior pela fragilidade. Okay? É interessante o que você está falando, a gente está terminando o primeiro bloco, ainda temos mais um bloco de entrevistas aí, e aí cai um pouco na minha área que eu conheço um pouquinho, que é a área da ciência política. E eu me lembro muito bem dessa campanha do soro caseiro, que eu fico pensando o seguinte, que vai ser um tema que nós vamos debater bastante agora no segundo bloco. Quando essa campanha do soro caseiro, ela estava diretamente ligada à casa das pessoas, era uma coisa particular. Então, olha, ou seja, isso tem a ver comigo, tem a ver com a sua casa, com a casa do Luiz, com a casa das pessoas da produção aqui do programa, o que significava, então, que é o meu ambiente privado. Curiosamente, essa campanha funcionou. Quando eu digo curiosamente, por quê? Porque quando você inverte, e aí agora vamos a uma campanha, vamos tentar conscientizar a população, mas em algo que tem a ver com o espaço público. E espaço público em qualquer lugar do mundo é aquilo que pertence a todos. No caso do Brasil, espaço público é aquilo que não me pertence, é do meu inimigo. Essas campanhas que tentam lidar com o espaço público, geralmente elas não conseguem tanto sucesso, com raras exceções. Então é um dado interessante que tem a ver com a cultura brasileira. Quer dizer, independe da gravidade do problema que nós estejamos tratando. Mas isso é um dado aí, é só uma manifestação minha, que é uma área que eu lido já há muitos anos também pesquisando com isso, que é esse comportamento aparentemente esquizofrênico do brasileiro que aceita coisas em determinados momentos, em outros momentos não. Né? Mas enfim, é uma história ainda muito longa e a gente ainda tem mais um bloco aqui do programa, ainda temos aí a nossa fala do nosso Luiz para participar. Bom, o programa de hoje, conforme vocês estão ouvindo, tem a ver com saneamento básico, tem a ver com a discussão da saúde pública, que são problemas seríssimos, tá? E que afetam a todos nós, e nós contamos no dia de hoje com a Maria Célia da Silva Lana, que é graduada em farmácia e bioquímica pela UFMG, com mestrado em ciências biológicas pela UFMG também e doutorado em microbiologia pela UFRJ. E daqui a pouco o Luiz Antônio Fernandes de Salles, que é graduando em economia e especialista também na área de tecnologia da informação e análise espacial. Lembrando que o nosso programa tem a produção da Gabriela Pinheiro e Danilo Nonato, a sonoplastia do Cimei Gonderim e a idealização e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Vamos dar um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o FOP Entrevista. É um minuto só. Vida saudável. Alimente esta ideia. Se você tem um pé de acerola, manga, murici, bacuri, cupuaçu ou alguma outra fruta no quintal, aproveite os frutos. Comer a fruta ou aproveitá-la no suco ou na salada é um hábito saudável. Ricos em vitaminas e minerais, são importantes para a sua saúde e da sua família. As frutas da época são as mais recomendáveis. Nutrição saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio. Programa de Educação Tutorial. PET Nutrição, UFOP. Você ouve agora Mãos à Obra. Recentemente, as lâmpadas LED ganharam espaço nos supermercados em todo o Brasil. Tais lâmpadas são utilizadas desde 1963 na cor vermelha, em aparelhos de rádio e televisores para indicar que o aparelho está desligado. Esse tipo de lâmpada chega a durar aproximadamente 50 mil horas, possui baixo custo de manutenção, é mais eficiente que uma lâmpada tradicional
e pode reduzir a conta de luz em até 90%. Além disso, ela pode ser descartada no lixo comum sem riscos de contaminação. Apesar do custo um pouco elevado, hoje elas são consideradas a melhor opção para uma iluminação eficiente e de baixo custo. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, programa de educação tutorial PET Engenharia Civil. Orientação, professor Geraldo Donizete de Paula. Apresentação, Nayara Maciel Rosa. João, cadê seu irmão? Tá faltando só ele para completar nosso time. Então, estamos com um problema. Meu irmão não vem hoje. Como assim? Sem ele a gente não completa o time. Pois é, eu sei, mas o problema é que ele está se recuperando. O que ele tem? Minha mãe disse que ele está com dengue. Meninos, vocês não vão entrar em campo? Professor, estamos sem um jogador. Ele está com dengue. Parece que esse jogo vai ser difícil para vocês. Mas tem um outro jogo que todos nós podemos vencer. Qual, professor? O jogo contra o mosquito que transmite a dengue, o Zika vírus e outras doenças. Essa vitória depende de cada um de nós. Como vamos fazer, professor? Primeiro, buscar informação. Depois, eliminar o mal pela raiz. Todos sabem quem transmite a dengue e o Zika vírus? Um mosquito chamado Aedes aegypti. Ele passa esse vírus através da sua picada. É um mosquito bem pequenininho, com menos de 1 centímetro. Parece inofensivo, tem cor de café ou preto e tem listras brancas no corpo e nas pernas. Então a gente mata os mosquitos e a gente ganha o jogo? É mais ou menos isso, João. Mas precisamos fazer mais. Não deixar que novos mosquitos nasçam. Para isso, temos que evitar água parada em qualquer lugar. São nesses lugares que o mosquito coloca os seus ovos. Parece complicado. Parece, mas não é. Basta agirmos juntos e espalharmos a ideia. Como e quando a gente começa nesse jogo? Agora, aqui na escola. Fiquem atentos aos lugares que podem ter água parada, mesmo que seja um pouquinho. Mas a minha casa não tem água parada e meu irmão ficou doente. É porque o mosquito pode vir de outros lugares. Por isso, além de fazermos nossa parte, precisamos levar essa ideia adiante. Para os nossos pais, vizinhos, amigos e familiares. Todos juntos contra o mosquito. Que tal esse jogo? Esse a gente ganha! A Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com as prefeituras de Ouro Preto e Mariana, está na campanha de combate à dengue, ao Zika vírus e à febre chikungunya. Convocamos você, estudante, e você, professor. Elimine os focos do mosquito e espalhe essa prática. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje, tratando da saúde pública, né? Particularmente o saneamento básico. Então, nós tivemos no primeiro bloco aqui a Maria Célia da Silva Lana, professora aqui da UFOP. E agora eu vou começar o segundo bloco com o Luiz Antônio Fernandes, que é graduando em Economia, mas ele desenvolve uma série de projetos na área de tecnologia da informação e análise espacial. E aí vamos ver como a tecnologia é tão importante, essa tecnologia já citada pela Maria Célia no primeiro bloco, né? Da importância dela para esses estudos ligados à saúde pública, né? A saúde coletiva, a expressão é que Maria Célia insistiu tanto aqui no primeiro bloco. Luiz Antônio, vamos lá, obrigado pela tua presença. E aí, onde a tecnologia entra? Que tecnologia é essa? Como tá essa contribuição, ela aparece para esses estudos que a Maria Célia tanto citou no primeiro bloco? Então, Marcelo, o que acontece? Estudei na ciência da computação, fiz um tempo de ciência da computação, depois saí e trabalhei no laboratório Terra Lab de simulação de processos de sistemas terrestres, né, de modelagem de espaço público e estatística em cima com o professor Tiago Carneiro. Trabalhei num projeto que chama SIGHAbitar, que atua junto na gestão. Ele atua, então, na questão da tributação, ele consegue melhorar, integrar banco, equalizar sistemas de gerenciamento de política pública, voltada tanto para saúde, quanto para tributo, quanto para obras ou quanto para qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Eu trabalho na área de geoprocessamento. Então, essa pesquisa da professora Maria Célia, ela tinha já um começo já na área precisava desse serviço
de geoprocessamento dos dados das análises dela. O que é isso? É eu poder auxiliar o gestor, né, de saúde, secretário de saúde ou superintendente de vigilância sanitária a tomar a decisão mais assertiva possível naquele lugar. Se eu tenho um foco de contaminante nesse lugar, ele está aqui. Se eu tenho um foco de dengue, eu vou atuar pontual ali e eliminar o meu foco ali para isso não disseminar para outras coisas. Então eu trabalho nisso. Eu pego os dados da professora Maria Célia e nisso eu vou e trabalho em cima de análise espacial, entendeu? Uhum. Não, é interessante esse trabalho que você está fazendo, porque, e aí o ouvinte preste bastante atenção aí nesse comentário do Luiz Antônio, e isso eu sei, porque eu sou formado em História, tenho mestrado e doutorado em Ciência Política, coisa que eu mais faço é pesquisar nos bancos de dados desse país, por outras razões, não necessariamente as que vocês estão pesquisando, mas há um problema de coleta e armazenamento de dados aqui no Brasil, que é uma coisa crônica, né? E aí é incrível porque quando você começa a fazer esse tipo de trabalho, como esse trabalho de geoprocessamento que você está fazendo, aí as coisas ganham uma clareza que não possuíam, e por um detalhe simples, né? Se a gente parar para pensar. Por que simples? Porque na maior parte das vezes, não em todas, mas em uma boa parte delas, a tecnologia estava aí. Quer dizer, não era muito difícil. Quer dizer, então, traduzindo isso, lógico que daqui a pouco, vocês dois vão citar com muito mais detalhes do que eu posso falar. Mas aí poderia ter uma incidência de uma doença X, pegando o exemplo do caso da diarreia, e aí você sabe que em Ouro Preto tem, maravilha, mas e quais os bairros com essa incidência maior? Para poder combater de maneira muito mais eficaz, né? Porque quando você pega a informação no sentido mais geral, ela não lhe diz absolutamente nada, diz apenas que você tem um total. Agora, como é que esse total foi produzido, né? Em que áreas, em quais áreas que a incidência é maior ou menor? Então, eu acho esse trabalho interessantíssimo, mas, por favor, continua falando. Então, você tá criando esse mapa, esse mapa só para Ouro Preto, para Minas Gerais, como é que esse negócio está funcionando? Então, na verdade, como esse sistema, como a professora Maria Célia já falou ele segue uma legislação federal, então cada município tem que ser individualizado, o seu processo ele tem que seguir aquela norma que já foi pré-estabelecida lá em cima na lei federal ali do Ministério da Saúde, então é constitucional isso. Então o que acontece? A gente está trabalhando hoje, a gente consegue criar o banco de dados de Mariana, Ouro Preto e Itabirito. Então, nesses lugares, a gente consegue investigar o espaço associado às análises de laboratório que a professora Maria Célia realiza junto ao laboratório dela. Então, o que acontece? Professora, John Snow já falava há muito tempo, né, que doença e espaço elas estão relacionadas diretamente. Sabe? Então, esse controle com a tecnologia dela, então, na verdade, são duas tecnologias, entendeu? Que estão sendo disponibilizadas para a população aí. Isso já está os relatórios já está possibilitando os gestores, os superintendentes das vigilâncias a tomarem decisões em cima assertivas. Então, desonerando o serviço de saúde. Então, desencadeia um monte de coisa, né, Marcelo? Se você tem um banco estruturado, onde você pode consultar, você pode tirar vários mapas diferentes informações daquele sistema, entendeu? Porque você já faz esse trabalho todo dia, você já vai a campo todos os dias, entendeu? Mas o grande lance é como você viabiliza isso para tornar a política pública efetiva. Entendeu? Então a gente trabalha em cima desse processo, desburocratizando entrada de dado, padronizando métrica, sabe? E gerando indicador que seja razoável do gestor tomar a decisão em cima dele. Eu acho fantástico esse trabalho que você está fazendo. Eu tenho alguns estudos de políticas públicas, mas na área de educação. E o que eu consigo identificar, no caso educação à distância, que é onde eu atuo mais aqui na UFOP, que não existe esse trabalho que vocês estão fazendo. E exatamente, não precisa nem dizer a perda de dinheiro público na educação à distância, que é uma coisa grotesca. Exatamente por quê? Porque não existe um Luiz Antônio, não existe uma Maria Célia fazendo todo esse mapa original, embrionário, porque a partir dali com esse mapa é que você sabe o que se deve fazer,
como se deve gastar o dinheiro. E aí, para o nosso ouvinte, até pela apresentação que eu fiz em relação a você, Luiz, pode estar pensando, um aluno de economia, o que está fazendo ali? Isso é economia pública, do setor público. Quer dizer, aliás, a própria palavra economia, né, você sabe disso, vem de oikos, né, que é administrar a casa. Então, o que você está fazendo é exatamente administrar bem a casa. A casa aí, no caso, é o município de Ouro Preto, é o município de Mariana, é o município de Itabirito, né? Esses mapas que você está fazendo. É como se você estivesse concretizando a origem da própria palavra economia, por um mero acaso aí, mas de uma forma brilhante mesmo, tá? Mas volta a você, então, essa questão. Quer dizer, então, esses mapas, eles já estão, ele está numa fase inicial, você já tem, esses mapas já estão bem solidificados? Então, como é que está isso? O que acontece? São serviços que, por mais que a gente use tecnologias livres, softwares que já existem no mercado ou parcerias que viabilizem a parte tecnológica do negócio, ele é difícil de ser implantado porque ele se torna caro. Por que ele é caro? O custo de treinamento, de mudança de cultura dentro de uma secretaria, é um processo, né? Porque evitar a questão da rotatividade dentro de unidades públicas, que é altíssima, principalmente na esfera municipal, sabe? Gerar meios de fiscalização para esse negócio, o controle. Então é muito difícil. Hoje a gente tem esse serviço, mas a equipe é reduzida, a gente faz o que a gente pode usando o nosso know-how de trabalho, que a gente já consegue desenvolver, já consegue estar adiantado nisso, nessa questão de integração de dado. E o mais importante é isso, é a segurança do dado que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem o dado desde a análise, entendeu? A segurança da análise, até passar com o report, com um relatório para o gestor. Fala assim, você tem que atuar nessa área, porque aqui deu 5 pontos de contaminação, ele é reincidente, então você vai ter que investigar ao entorno. O que está acontecendo aquilo ali? Ou é um cano de esgoto que está estourado, entendeu? Então, sim, mas vocês já chegaram então nessa última fase? Já temos os relatórios. Mas disso, para ser implementado como política pública, é outra história. Não, essa parte, lamentavelmente, eu sei. Porque aí é aquela confusão crônica de uma política de governo e de uma política de Estado. Ouro Preto é o que está mais adiantado. A cidade de Ouro Preto, a gente tem já trabalho já em cima de realidade espacial, entendeu? Então a gente vai a campo, a gente tem a foto da fonte coletora de água, a gente tem a drenagem, a gente tem se ela está montante, se ela está jusante, a gente tem onde tem esgoto, onde não tem, qual que é o cadastro do Bolsa Família, entendeu? Então eu consigo equalizar, que eu consigo ter várias camadas diferentes que vai incidir exatamente naquilo ali, sabe? Dentro de política pública, que tem que ser uma cervical, entendeu? Que você tem vários ramos, você tem o ramo da saúde, você tem o ramo da tributação, você tem o ramo do planejamento, né? Isso que seja de forma integrada. Hoje as coisas não funcionam, porque elas não são integradas, entendeu? Os sistemas são soltos. Entendeu? Então, isso não tem como, por mais bonito, por mais que a gente publique, né, professora? Viaja o mundo aí para colocar, é complicado, porque são outras coisas menores que têm que ser resolvidas. Questão da integração, por exemplo, coisas básicas, né? Na administração, questão da desburocratização, da documentação, do método de análise. Então, o negócio é mais complexo. Eu acredito que daqui uns 15 anos, 20 anos, pode começar. Que bom, né? Eu acho você otimista. Eu acredito sim, porque hoje a gente tem um grande apoio que vai averso a tudo que acontece, né? Que é a questão da internet, da tecnologia da informação sendo disseminada aí igual um vírus. Um vírus positivo, um vírus muito positivo nesse caso. Ô Luiz, eu estou falando isso, por favor, não me entenda como um sujeito pessimista ou que aposte no erro, no desastre. É porque o que mais me preocupa quando eu ouço uma pessoa pesquisar uma área tão importante como você está fazendo, e para não citar a pesquisa da Maria Célia, que aí é indiscutível da importância dessa pesquisa, é lembrar, e aí vamos para a minha lamentável área da ciência política, a relação do público com o governante nessas horas não é uma relação lógica.
né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você citou do gasto, que seria isso, porque você tem gasto, por quê? Você vai ter que treinar uma equipe. Essa equipe vai ter que ser constante, ela não vai ser uma equipe mais circunstancial. Então você vai ter que ter um gasto público daquela prefeitura para manter uma equipe independentemente de quem esteja no governo, né? Bom, o problema todo é esse prefeito fazer isso e ele colocar na planilha dele de custos e benefícios, saber até que ponto se garante a sua reeleição. Por favor, num bom português é isso, né? Só para vocês entenderem, um dado triste, por favor, é algo para vocês incluírem aí no rol dos trabalhos de vocês aí como preocupação. É provado, por exemplo, que qualquer prefeito, o governador no Brasil, que invista em educação, ele não se reelege. Todo habitante do Brasil, todo eleitor brasileiro, se você for entrevistá-lo, Luiz, Maria Célia, perguntar a essa pessoa comum o que é mais importante que um governo deve fazer, ele vai falar sempre educação e saúde. Agora, todo prefeito e governador que investe maciçamente em educação, ele perde a eleição. Porque na hora de votar, o sujeito vota no cara que faz show. Então, isso é catastrófico. Um outro momento, até fora do ar, eu até explicaria como é que é a lógica lamentável da política em relação a isso. Mas então, quer dizer, é um combate que eu torço para que vocês consigam vencer a cultura municipal, independentemente da cultura política brasileira, né? Bom, eu já até falei demais, Luiz, eu queria voltar para Maria Célia, mas aí já vinculando, Maria Célia, essa fala do Luiz a respeito desses mapas todos, e aí te fazer a seguinte pergunta. No primeiro bloco, você citou o problema da água potável, né? Citou o problema do lixo, e agora vamos pegar esses mapas gerados com o trabalho de tecnologia da informação que o Luiz Antônio está fazendo. Quando eu olho Ouro Preto, vou pensar na fala dele que diz que é o que está mais avançado nesse aspecto. O que preocupa mais nesse momento? A água potável ou a ausência dela, ou o lixo, ou a ausência da coleta de lixo ou tratamento de lixo? O que está preocupando mais para a pesquisadora Maria Célia? Ou os dois? As duas coisas, não tem jeito, Marcelo, de dissociar, né, esses dois atores, digamos aí, dentro dessa problemática de doença coletiva, né? Então, conforme eu introduzi e o Luiz deu continuidade, nós tivemos a ideia de nos apoderar desse software do professor Tiago, né? Que nos permite fazer o geoprocessamento dos nossos dados. Então, nós estamos construindo um banco de dados, já tem 3 anos, é um banco de dados, está ficando gigantesco, e esse banco de dados, ele é atrelado a esse software lá do Terra Lab, que nos dá essa condição de gerar esse mapa digital, né, que o Luiz falou. É a primeira vez no Brasil que se tem a ideia de fazer isso de maneira grandiosa. Desculpe, essa informação é importante você falar. Quer dizer, vocês são pioneiros nisso aí. Isso é uma coisa fantástica. Exato, extraordinário. Então, aqui no Brasil, a gente tem assim, ações isoladas, sabe? Mas de uma maneira, pegando o saneamento geral e focando no risco, na questão de análise de risco de doença, é a primeira vez que alguém faz isso. E a FUNED, que é o nosso supervisor, porque esse nosso trabalho, conforme o Luiz falou, ele tem um nível de segurança que permite a confiabilidade dos dados. Por quê? Porque o dado gerado no laboratório referente ao início do estudo, que é o estudo da potabilidade das águas, como o nosso laboratório está na rede oficial dos laboratórios do Estado de Minas Gerais, nós somos obrigados a lançar esse resultado da potabilidade exatamente na data da leitura do resultado, ou seja, 24 horas depois que ele é inoculado. E onde que a gente lança isso? Na plataforma digital do Ministério da Saúde. Então, tem essa transparência, né? Tem essa, isso aumenta assim, 100% a confiabilidade dos dados, ou seja, é um banco de dados extremamente confiável porque ele é oficial.
né? E só eu tenho a senha, para ter uma ideia, né, do grau de sigilo. Inclusive agora, eu tenho senha e a vigilância em saúde da Secretaria de Saúde do município. E o pessoal que trabalha no Ministério da Saúde. Então, assim, tem esse grau de confiança. Agora, esse banco de dados, o propósito é disponibilizá-lo para a Secretaria de Saúde do município. É a primeira vez que um trabalho científico de universidade se atrela ao serviço de uma Secretaria de Saúde municipal. É a primeira vez no Brasil. O coordenador da FUNED, ele está gostando muito desse nosso trabalho. E a ideia dele, inclusive, são palavras dele, é de levar no Ministério da Saúde para buscar que as outras universidades brasileiras façam isso. Então, a gente está tentando montar aqui um modelo de ação, unindo força científica que a universidade tem condição de fazer com o serviço de Secretaria Municipal de Saúde, né? E esses dados espacializados que o Luiz falou, eu iniciei usando um software gratuito do Google, né, o Engine Maps, e depois é que veio a ideia, como deu muito certo, eu procurei o professor Tiago e o Luiz, porque eu sabia que eles estavam com um software mais avançado do que esse gratuito. Então, isso está auxiliando enormemente o nosso trabalho. É uma parceria que já está durando assim, já há algum tempo, e está dando muito certo essa nossa parceria com esse grupo lá da computação. Eu estou achando extraordinário essas informações. Vamos lá. Primeiro, esse pioneirismo, né? Quer dizer, esse trabalho pela primeira vez, de uma maneira sistematizada, esse tipo de coisa se realizar. O exemplo dessa relação da universidade com as prefeituras, com o poder público. E isso é uma tecla que eu martelo desde que eu me entendo por gente, que quantas vezes, né, a gente já viu o trabalho da universidade numa distância sem precedentes da sociedade à sua volta, e não tinha sentido isso. Quer dizer, acho que todos nós devemos fazer isso. Aliás, esse próprio programa de rádio aqui, ele foi também pensado por isso. Quer dizer, como eu posso levar para o público em geral uma informação de qualidade, né, de professores ou de pesquisadores ou de pessoas que entendam do assunto. Então, esse trabalho de vocês, portanto, é extraordinário. Tá? E tomara que ele passe a deixe de ser ímpar e passe a ter pares, né? Passa a ser copiado no melhor sentido. E voltando à questão, Maria Célia, que quando eu fiz a provocação há poucos minutos atrás, quais eram as preocupações, se a água potável ou o saneamento, você disse que os dois, mas e aí pensando de novo no município de Ouro Preto aqui, é possível detectar alguns bairros ou áreas da cidade que a incidência maior do problema da diarreia, portanto ali o problema da água é mais sério, ou do lixo? Você poderia falar alguma coisa sobre isso aqui? Porque sim, me parece que é uma informação relevante para quem nos ouve. Sim, exatamente de posse do mapa digital. Então, nós temos o conhecimento do que acontece pontualmente no território. Isso. Então, esse mapa nos ajuda, não só a nós, mas o gestor público. A ideia é a Secretaria de Saúde, ela já está com conhecimento disso, né? Então, a gente tem isso, claro, inclusive o mapa, né? A gente vê as áreas, né? Em que essa densidade ela aparece. Mas poderia citar, salvo, é claro, se causar alguns transtornos. Se causar transtorno, é claro, não cita. Bom, mas eu estou pensando assim que a população também poderia ajudar. Né? Não, sem dúvida. Então, Marcelo, é muito boa essa sua pergunta pelo seguinte, de posse desses mapas, a ideia toda é conhecer. Por que a gente faz pesquisa científica? A gente quer conhecer. Né? Uhum. Toda investigação a gente está querendo conhecer melhor a realidade, querendo saber o que é real e o que é fictício, o que você supõe que é. Uhum. Né? A gente quer trabalhar com dados reais. Então, nós temos dados reais e temos a obrigação de investigar o porquê. Queremos saber a origem do problema. Não adianta só detectar onde está o problema, mas por que o problema está ali? E a gente consegue descobrir. Então, veja só, o que leva aí a problema sério de saneamento? Em primeiro lugar, a alta densidade demográfica. Se a gente observar no nosso mapa, os lugares mais impactados no que diz respeito a doenças associadas a baixo saneamento,
aqui chamei atenção com a diarreia, mas não é só diarreia, são doenças entéricas que envolvem hepatites. Em Mariana, num distrito, ano passado, teve surto de hepatite A. Hepatite mata determinada situação de quem tem, e isso é saneamento, tá? Além de hepatite, diarreia, tem outras doenças, e mais recentemente, doenças associadas, transmitidas por vetores hematófagos, né? Estou me referindo à dengue, à zika, esses vírus, que também está no nosso rol de estudo, né? Nós estamos trabalhando com isso também, porque nós estamos trabalhando com saneamento de uma maneira mais ampla. Então, o lixo está extremamente vinculado aos insetos, qualquer inseto, qualquer pessoa que é dono ou dona de casa sabe, onde tem lixo tem inseto, tá? E no caso do Aedes, esse mosquitinho que pode transmitir dengue, zika, né? A fêmea, né, do mosquito, ela faz ovoposição em água, mas não é uma água limpíssima, não. Tem dado científico mostrando que essa água, o inseto tem sensores que só faz ovoposição próxima à água que tenha a presença de algum composto orgânico. O que é composto orgânico? Algum pouquinho de açúcar, algum pouquinho de proteína, ou seja, tem que ter alimento para as larvas que vão surgir. E além disso, dessa ovoposição da fêmea, do mosquito, tem a questão do macho. O macho não é hematófago, ele é vegetariano. Ele se alimenta de seiva, de plantas e de lixo. Então, o lixo, ele muitas vezes é esquecido ou ele é subtraído das campanhas e não podemos esquecer do lixo. Então, além de cuidado com a água, aquilo que eu te falei quando você fez a pergunta, o lixo é importantíssimo, né, em várias doenças muito graves, tá? E onde tem uma maior densidade populacional, eu ando fotografando com o meu celular as cidades por aí, né? E a nossa vontade agora é de fazer o mapeamento digital cruzando esses dados, número de pessoas e quantidade de lixo derramado na rua. Entendeu? Isso é seríssimo. Isso é de uma gravidade sem precedentes, a questão do lixo, né? Agora, fica caro coletar, fica caro destinar esse lixo no lugar certo, tá? Então, na verdade, saneamento é uma coisa cara, mas tem que ser feito. Sem dúvida alguma, e olha que conversa fantástica, tá, que nós tivemos hoje aqui. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agora, já deixando claro, Maria Célia e Luiz Antônio, tá? O programa que está aberto, quer dizer, ou seja, para qualquer momento que vocês tiverem mais dados, quiserem de novo colocar isso para o grande público, informar a todas as pessoas, é só entrar em contato aqui com a produção, que olha, tem novidade aí, tem coisa séria, então imediatamente a gente vai fazer uma gravação do programa. E eu quero agradecer então a Maria Célia pela tua presença, muito obrigado mesmo. Luiz, brigadão pela tua presença também aqui, tá? Esse nosso programa de hoje que tratou de saneamento básico e todas as implicações aí das doenças, dos vírus, bactérias que tratam disso e principalmente das ações que estão sendo produzidas aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí com essa notícia extraordinária dessa relação e dessa sistematização das ações com o poder público local aqui e servindo até de exemplo para as demais universidades e prefeituras do Brasil. Bom, o nosso programa de hoje teve a Maria Célia da Silva Lana, que é graduada em Farmácia e Bioquímica pela UFMG, mestrada em Ciências Biológicas também pela UFMG e doutorada em Microbiologia pela UFRJ. E o Luiz Antônio Fernandes de Salles, que é aluno aqui do nosso curso de Economia, mas desenvolve projetos na área de Tecnologia da Informação e Análise Espacial. O nosso programa tem a produção da Gabriela Pinheiro e Danilo Nonato, a sonoplastia do Cimei Goderim e a idealização e apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Muito obrigado, gente, e até o nosso próximo UFOP Entrevista. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio UFOP Educativa.
Universidade Federal de Ouro Preto.